É muito interessante, mas como Deus dá graça, a sua graça ao homem, como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso. Esse pastor, ele foi usado num momento terrível na minha vida, num momento que eu ia me suicidar. Eu já contei para alguns irmãos um pedaço da minha história. E esse foi um homem que Deus usou de uma forma assim tremenda na minha vida. Até hoje ele é rejeitado por muita gente por causa do jeito dele, extravagante, alegre, louco de ser. Eu nunca imaginei, eu imaginava assim, sabe, que um dia, eu tinha certeza que um dia eu seria de Deus, mas eu imaginava daquela forma. E Deus usa a sua forma louca, na verdade, né, para nos confrontar, para agir na nossa vida. E eu sou muito grato, e eu fui lá justamente para isso, porque depois que eu saí de lá, eu nunca mais tinha voltado lá. Converso com ele, já fui lá na igreja algumas vezes, mas em culto nunca tinha ido. E eu fui lá, e eu senti a apreensão dele, porque eu estava lá, sabe assim, aquela preocupação de tentar agradar, de tentar... Né? Isso é bom, né, irmão? Isso é bom quando você deixa uma boa marca, quando você deixa uma boa impressão. E foi muito bom. Mas eu estava lá, mas todo tempo eu estava pensando aqui. Estava pensando na minha igreja, estava pensando nos meus irmãos. Eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. Deus colocou isso no meu coração. O pastor Ricardo, quando falou comigo que ele me convidou para pregar, eu estou orando a Deus assim, para que Deus fale comigo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E como eu tenho orado já há bastante tempo para que Deus fale, Deus tem que falar, né, da sua forma, da sua maneira, não da maneira que eu quero, mas da sua forma e da sua maneira. E eu sou um camarada questionador, eu sou submisso, sou obediente, mas eu sou um camarada questionador. Algumas coisas eu questiono, principalmente de Deus. E eu venho questionando a Deus algumas coisas. Deus falou comigo, querido, eu queria, compartilhar com você acerca de algumas coisas que Ele falou comigo. E, mais uma vez, eu fico muito preocupado quando eu vou falar aqui. Eu já sei que a semana passada foi uma palavra tremenda, que a semana retrasada foi uma palavra tremenda, então isso preocupa muito a gente. Não para tentar se igualar ou ser melhor, mas pela responsabilidade que Deus nos impõe, Deus coloca sobre a nossa vida. Hernani, por favor, projeta aí pra gente aí Lucas, no capítulo 8, uma palavra que você conhece, e muita coisa que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você já ouviu, mas eu tenho certeza também que Deus vai lembrar algumas coisas no teu espírito e no teu coração. A minha oração é que Deus continue te abençoando, amém? Eu continuei fazendo coisas tremendas, e através dessa palavra, eu já estava ali satisfeito já. Eu, por mim, eu não precisava nem vir aqui, mas eu sei que os irmãos precisam ouvir a palavra, eu já sei a palavra que eu vou pregar. Eu não sei a forma que vai sair, lógico que a gente não sabe, né, pastor? Deus sempre se manifesta de uma outra forma, a gente pensa algo e Deus se manifesta de outra forma, mas eu já sei o teor da palavra que tem aqui, mas eu sei que os irmãos que estão aqui precisam ser edificados, precisam ser redarguidos, também precisam de uma palavra que continue os sustentando. Amém? Lucas capítulo 8, a partir do verso 4 até o capítulo 8, do verso 4 até o 15. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Esse texto é muito, muito conhecido, eu já preguei em cima dele muitas vezes. Eu não vou me ater a todo o texto, tá, para falar o que Deus colocou no meu coração. Algumas coisas eu tirei desse texto, algumas outras coisas o Espírito Santo foi quem colocou no meu coração. Mas eu profetizo que você vai entender essa mensagem. Você crê nisso? Chega a glória a Deus. Glória a Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1,
E dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita comigo: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Diga mais alto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Se atenha essa palavra aqui, isso aqui é fundamental para que a gente entenda essa palavra nessa noite. Vamos lá. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Em outra versão, tá, por enigma, ou seja, ele fala assim: com alguns eu falo claramente, mas com outros eu falo por enigma, ou seja, Deus fala de uma forma ou de outra. Amém? Vamos lá. Esta é, pois, a parábola, né? É a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. 15. E caiu em boa terra, né? E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Só até aqui. Amém? Cipriano, para os católicos, São Cipriano, ele é considerado um dos pais da igreja. Ele dizia que todo o mal do homem procede daquilo que ele deseja. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que o homem é infeliz por querer obter alguma coisa, por querer conquistar alguma coisa. E quando ele não conquista, ele se frustra. Então ele diz que toda a frustração do homem vem de não conquistar alguma coisa. E em algumas questões eu concordo com ele, porque é muito ruim quando você quer alguma coisa e você não conquista. É verdade ou não é, querido? É muito ruim você querer ter alguma coisa e você não conseguir. E se você for parar para observar, desde o momento que você nasce, você luta por conquistas. Conquistar teu espaço, conquistar o teu local, seja na sociedade, seja no colégio. No colégio eu enfrentava grandes batalhas, como todo mundo aqui acho que enfrentava, não é verdade? Quem é que sofreu bullying aqui no colégio? Eu sofri. Acho que todo mundo, né? Aí chegou um determinado momento que eu falei assim: não vou mais sofrer bullying, agora eu vou fazer bullying. Eu era terrível, querido. Dali por diante ninguém mais me perturbava. Eu passei a ser um perturbador. Então, a gente passa por isso nos relacionamentos. Nem tudo no relacionamento a gente conquista. Nem tudo na vida profissional a gente conquista, não é verdade? Então, o homem ele vai se tornando frustrado por falta de conquistas, muitas vezes. Tem gente que é frustrada simplesmente porque é frustrada mesmo. Tem gente que até tem, mas é tão gananciosa que quer ter mais, né? O ter, né, e não o ser. Essa é a luta, a indagação do ser humano, né? Mas, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque constantemente eu tenho falado com Deus: fala comigo, Senhor. E eu tenho certeza que, sabe, todos vocês aqui, todos, algum dia já falou isso. Fala comigo, Deus. É verdade ou não é? Eu acho que a maior indagação do cristão, sabe, a maior luta do cristão é ser ouvido por Deus e também ser respondido por Deus. Acho que a maior luta, a maior batalha do cristão, a maior ânsia é essa. Senhor, responde às minhas orações. Senhor, fala comigo. Chega até o ponto em que chega a frustração, em que o cristão ele chega à conclusão de que Deus não fala com ele. Alguém já sentiu esse sentimento? Já teve esse sentimento? Aqui. Mas Deus não fala comigo.
Será que Deus vai falar comigo? Quando é que Deus vai falar comigo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Muita gente vive, né, nessa inconstância, vive nessa luta e nessa batalha, porque não tem certeza de que Deus falou com ele, ou de que Deus vai falar, ou se foi Deus quem falou com ele. E o tema da minha mensagem é: entendendo quando Deus quer falar comigo. Amém? Muita gente sofre muito por causa disso, porque não sabe discernir quando foi Deus que falou, quando não foi Deus que falou, se Deus falou, se Deus não falou. E eu também sofro isso. Quero falar para você que eu sou um ser humano normal, também sofro isso, sofro essas questões, não é fácil para mim. Eu acho que para todo mundo que está aqui, na verdade, é terrível a gente ouvir por aí, né? Tem muita gente por aí cega, líder cego, que Deus sempre fala com ele e chega ao ponto de ele manipular pessoas dizendo: Deus fala comigo, ele vem falar comigo primeiro. E desvia muitas pessoas do caminho, frustra a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque ele se julga o dono da verdade. Muitos líderes eu vejo por aí que até amaldiçoam pessoas quando as pessoas tomam decisões e não vão consultá-lo. A pessoa toma uma decisão na vida dele e eu falo: olha, pastor, olha, irmão, eu fiz isso. O que? Mas você não falou comigo? Como é que você faz isso se você não fala comigo? Como se ele fosse o próprio Deus. É lógico que você deve obediência, como eu falei aqui. É lógico que você deve, quando sempre que tem dúvida, né, pedir a opinião do teu líder, do teu pastor, de um amigo, de uma pessoa de Deus. Amém? Mas, infelizmente, tem muita gente que usa esses momentos para manipular vidas e para manipular pessoas. Tá? Um dos maiores dilemas do cristão é entender a voz de Deus. Quantos de nós, como já falou, Deus fala comigo? Uns por curiosidade, tem gente que tem curiosidade de saber como é que é a voz de Deus. Eu me lembro do meu início de caminhada, eu queria entender como é que Deus fala. Como é que é isso? Essa semana eu estava vendo um capítulo, né, de Os 10 Mandamentos. E quando Miriam se revolta, né, se rebela contra Moisés, e se rebelou contra Moisés, se rebelou contra o próprio Deus, ela questiona e chega junto de Arão, e Arão começa a concordar um pouco com ela. Daqui a pouco Deus, Miriam, Arão, quando ela realmente ouviu a voz de Deus, querido, misericórdia, ela estremeceu de cima a baixo, né? E eu não quero ouvir a voz de Deus dessa forma não, querido. Não quero. Amém? Eu quero ouvir a voz de Deus suave, quero ouvir a voz de Deus, né, falando: tu és o meu filho, tu és o meu amado, você está fazendo a minha vontade. Amém, querido? Amém. E eu me lembro que quando ele foi, ela foi e Arão também foram confrontados com a verdade de Deus, ela caiu na real, ela não questionou mais nada, né? Quando Deus, querido, fala com a gente, não há mais questionamento, é verdade? Diga amém. Quando Deus se manifesta, querido, não há mais questionamento, não há mais dúvida. E eu espero que Deus também fale com você dessa forma. Você recebe isso, diga amém. Interessante dizer, né, que este texto fala que alguns ele fala claramente, mas a outros ele fala por enigma, né? Me atrevo até a dizer que muitos nunca ouviram a voz de Deus e que Deus nunca falou com eles. Mas por que Deus não falou com essas pessoas? Porque simplesmente porque elas não deram espaço. Simplesmente porque elas, não buscaram. Simplesmente porque, elas colocaram as suas questões em primeiro lugar e se esqueceram de Deus. Uns querem ouvir a voz de Deus por causa do desespero. Outros querem ouvir a voz de Deus por causa das suas lutas, dos seus anseios. Todos nós temos motivos para ouvir a voz de Deus. Não interessa qual seja o teu motivo, querido. Mas o que importa é que você ouça verdadeiramente a voz de Deus. Que verdadeiramente a voz de Deus se manifeste para você nessa noite e todas as vezes que você o clamar. Em nome de Jesus. Segundo o que eu creio, né, as pessoas ouvem 3 vozes. A primeira é a sua própria voz. Muitos de nós somos tão ansiosos que a gente tem, desejos e, Deus, não precisa nem que o Senhor fale. É isso mesmo, tem uma ideia, e às vezes até uma ideia absurda. E ele coloca essa ideia em prática, né?
e acha que aquilo vai dar certo. Você pode até ter boas ideias, querido, sabe? Você pode até ter uma voz que fala contigo no teu interior, tá? A respeito dos teus anseios, dos teus sonhos. Mas deixa eu te falar uma coisa: se não for a voz de Deus, se for uma voz tua, essa voz vai gerar dúvida. Você está me entendendo até aqui? Essa voz vai gerar dúvida. Quando não é uma voz que vem de Deus, ela vai gerar dúvida na tua vida. Quando é uma voz do teu anseio, da tua necessidade, de algo que você deseja muito fazer, de algo que você, sabe, quer muito, isso vai gerar dúvida no teu coração e vai gerar dúvida na tua mente. A segunda voz é a voz do diabo. E essa voz, querido, ela vai te levar para a destruição. Mas infelizmente aquela voz anterior, sabe, que você ouvia, a tua, ela vai insinuar para você que aquela voz é boa, que aquilo ali vai satisfazer a tua vontade, que aquilo ali vai, sabe, te conduzir a uma situação melhor. E aí o diabo vence, por quê? Porque o teu anseio mais a voz do diabo vai te levar à destruição. Então a primeira voz, ela te leva para a dúvida, que é a voz do teu próprio interior. A segunda voz vai te levar para a destruição, que é a voz do diabo. E a terceira voz, querido, que eu creio que os seres humanos que nós ouvimos é a voz de Deus. Essa não tem nenhuma sombra de dúvida. Essa vai te garantir a vitória. Essa vai te levar para o rumo certo, vai te levar para o caminho certo. Você recebe isso, diga amém. Agora, como é que eu faço para discernir qual é a minha voz, qual é a voz do diabo, qual é a voz de Deus? Se é Deus mesmo que está se manifestando, se é Deus mesmo que está falando comigo, se eu tenho tomado a atitude certa, a direção certa, como é que eu faço, como é que eu descubro? Algumas coisas que você vai ouvir aqui você já sabe. Como eu te falei, você só vai ser lembrado nessa noite. A primeira forma que Deus se manifesta para falar com o seu povo, para falar com aqueles que creem nele, é através da palavra. Diga comigo, palavra. Diga mais alto, palavra. Amém, querido? É através da sua palavra. Sabe, eu não concordo muito com essa maneira de você pegar, abrir a Bíblia, né, igual um caixinha de... Mas eu faço também, como eu sei que também você faz. Tem dia, querido, que eu não venho um texto na mente, não vem nada, e o Senhor fala comigo, abre a Bíblia. Isso muitas vezes é perigoso. Eu já ouvi um testemunho, estava até ouvindo essa semana, que o irmão estava muito desesperado, e o irmão chegou assim, minha última esperança é o Senhor. Fala comigo. Aí ele foi abrir, estava escrito assim, e Judas suicidou-se. Ele desesperado, é lógico que ele não se suicidou, né? Mas você imagina se você vai levar o pé da letra aí, né? Você abriu ali por causa da tua ânsia, por causa do teu desejo, por causa do teu momento difícil, você desesperado abriu a Bíblia. Opa, é a última palavra, nem Deus, né, me quer mais, nem Deus quer me ajudar mais. Amém? Não, Deus não age dessa forma, amém, querido? Mas já aconteceu comigo, como eu sei também que aconteceu com você, num momento muito difícil da tua vida, que você não sabia o que fazer, que você não tinha rumo, você não tinha direção, você pega a Bíblia e abre, e Deus vai falar com você de uma forma muito tremenda. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Já aconteceu comigo. Num momento de dúvida na minha vida, num momento de muita luta, de muita batalha, eu querendo desistir, eu abri a Bíblia e estava escrito assim, tá? E tu, não falou Francisco, mas falou, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Eu troquei Timóteo por Francisco. Que você recebeu com imposição de mãos. Não despreze o dom que há em ti. E naquele momento, querido, eu estava para desprezar os dons, sabe, que Deus me deu, a vida com a abundância que Deus me deu, a paz que Deus me deu, a certeza da minha salvação e muitas outras coisas, sabe, eu estava desprezando. E Deus naquele momento fala, para de desprezar o que eu te dei. Fala com o teu irmão que está ao teu lado aí, para de desprezar o que Deus te deu. Amém? Às vezes, querido, presta atenção, Deus nos deu algo muito precioso, algo muito tremendo, e a gente começa a fazer aquilo com muito afinco, com muito desejo, com muito carinho. A gente começa a fazer aquilo, sabe, com uma tremenda vibração, mas aí daqui a pouco começam a vir as circunstâncias, começam a vir as lutas, as batalhas. Por um outro lado, o diabo começa a tentar arrebentar a tua vida. Por um outro lado, as coisas não começam a dar certo. Aí você se esquece, sabe, daquilo tremendo que Deus deu na tua vida, que é aquilo que te sustenta, que é aquilo que te faz ficar de pé diante dele, que é aquilo, sabe, que te dá força, que te dá alegria, que te dá paz. Amém, querido?
Em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, não despreze o dom que Deus te deu. Não despreze aquilo que é, sabe, dado, né, por Deus a você, querido. Aquilo que é dado por Deus é muito precioso. Aleluia. E muitas vezes você se esquece daquilo que Deus tem te dado. E quer outras coisas que Deus não quer te dar. E quer outras coisas que é só desejo do teu coração e que não é desejo do coração de Deus. Às vezes dói muito ouvir isso, mas é verdade, querido. E foi o que Deus falou comigo. Tem coisas que eu não quero te dar. Tem coisas que não são para você. Tem coisas que vão te tirar do meu caminho. Tem coisas, sabe, que vão te separar de mim. Deus não quer você separado dele, querido. Deus te ama. Você é muito precioso para Deus. Valoriza aquilo que Deus te deu até agora. Sabe, se você anseia por mais coisas, se você quer mais alguma coisa na tua vida, sabe, eu tenho certeza que no tempo certo, na hora certa, Deus vai te dar. Aleluia. Deus não te dá um fruto verde, meu querido. Deus te dá um fruto pronto para você degustar, para você saborear, para você, sabe, ficar satisfeito. Você entende isso? Diga glória a Deus. Muitas vezes nós queremos algo, mas ainda está verde. Ainda não está pronto para a gente. E nós também somos verdes. Ah, mas a minha idade está chegando, o tempo está passando e nada acontece, querido, presta atenção, é o tempo de Deus. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes na tua vida, mas é o tempo de Deus. Deus tem um tempo bom para você, Deus tem um tempo justo, Deus tem um tempo reto, e que você não vai se embaraçar, e tudo aquilo que Ele der para você, Ele vai, sabe, confirmar na tua vida, e você não vai perder nunca. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar na hora certa. Vai chegar no tempo certo. Deus está lá preparando. Ele está preparando. E quando Deus coloca a mão dele, está com perfeição. Aleluia. E quando Deus prepara aquele dele, vem o melhor. Amém? Amém. Quantos aqui querem o melhor de Deus? Faz assim, fala assim: eu quero, Senhor. Eu quero o melhor para a minha vida. Aleluia. Ele não vai te dar o pior. Ele não vai te dar aquilo destemperado. Ele não vai te dar aquilo que ainda não está pronto. Aleluia. 2. Como é que Deus se manifesta? Como é que Deus fala comigo? Através da oração. Mas eu oro tanto. Continua orando. Continua buscando. Existe um ditado que é grande verdade, querido. O pessoal aí mais antigo um pouquinho que a gente conhece muito bem esse ditado. Caldo de galinha, querido, e oração não faz mal a ninguém. Sabe? A oração, ela te edifica. A oração, ela te aproxima de Deus. Com uma palavra também te edifica. Com uma palavra, sabe, te alimenta. A oração também, querido, ela te fortalece. A oração, ela te torna sensível. Amém? Alguém aqui já jejuou? Já jejuou? Você já sentiu aquela sensação que parece que você está desfalecendo quando você jejua? Parece que está faltando alguma coisa? Sabe? Mas você sabia que a verdadeira essência nossa é aquela? Aquela sensação de que está sempre faltando alguma coisa? Você sabe por quê? Porque se é alguma coisa que está faltando é Deus. Quando a gente jejua, a gente se esvazia da gente mesmo. As toxinas, sabe? Muita coisa que é desnecessária para o nosso corpo, ela vai embora. E quando o teu corpo começa a ter necessidade daquilo, ele começa a gritar, ele começa a gemer, ele começa a tremer. Não é ruim pra caramba? Quando você fica muito tempo sem comer? Eu já fiquei 1 dia e meio sem comer. Muito ruim. Parece que você está sendo carcomido por dentro. E na verdade, querido, como o corpo ele anseia pelo alimento, assim também é o nosso espírito, amém, é o nosso ser ansiando por Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Na verdade, essa experiência nos mostra como somos nós sem Deus. Um vazio pleno, um vazio total, na qual a gente vai sentindo necessidade, sabe, rápida, né, de se regenerar, de se reconstituir. Assim é um homem sem Deus. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, eu sentia 2 coisas: um vazio muito profundo, mas muito profundo.
e uma perturbação antes de conhecer Jesus. O vazio muito profundo era porque eu via todo mundo adorando a Deus, todo mundo alegre, e eu estava ali e não estava sentindo nada. E a vontade de correr, o desespero, era porque o diabo estava ali do meu lado. Aqui não é o teu lugar. O teu lugar é comigo. Aqui não é o teu lugar, sai daí agora. Sabe? A oração ela te aproxima de Deus. A oração é a forma com a qual você abre o teu coração. É a forma de você conferenciar com Deus. É a forma de você, sabe, confidenciar as tuas ânsias, os teus desejos. A oração é a forma de você se ligar direto a Deus. Amém? A Bíblia diz que tudo aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Isso fala de oração. Quando você ora a Deus, a terra é ligada aos céus. Glória a Deus. Lembra que a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores da parte de Deus, representantes de Deus aqui na terra, e como representantes nós reportamos a Ele o que está acontecendo, e isso vem através da oração, súplicas, e tudo isso, sabe, que nós fazemos é porque, sabe, Deus, Ele abriu esse canal de diálogo entre nós e Ele. Ore mais, busque mais. Essa semana a gente estava comentando, né, sobre uma situação, é muito interessante. Deus, Ele, como eu falei aqui, Deus é estranho, querido. Entenda Deus estranho, não de forma ofensiva, mas a forma que Ele age. E a gente estava lá em casa, eu e a Zenilda conversando. Hoje eu vinha conversando com ela sobre algumas coisas, eu vinha falando, ela nem sabia que eu ia falar sobre isso aqui, que eu ia pregar sobre isso. Mas eu tenho certeza na minha vida de duas coisas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Primeiro foi a minha salvação, foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E a segunda coisa maravilhosa que Deus colocou na minha vida foi a minha esposa. Sabe? Eu falei para ela, eu não tenho dúvida, eu tenho plena certeza como eu te amo, como você é importante para a minha vida. E eu falei para ela, ninguém me aturar como você me atura, não só por isso que eu te amo, não. Ninguém está comigo nas situações que eu já passei, sabe? Ninguém está, outra pessoa já tinha ido embora. Pelo que eu já passei pela vida, pelas lutas, pelas batalhas, ninguém, cara, ninguém. Tenho certeza disso. Eu vinha falando isso com ela, sabe, que as duas coisas mais tremendas que Deus fez na minha vida foi me dar a salvação e colocar ela na minha vida. A gente estava comentando sobre algumas coisas e chega um momento do relacionamento que você não discute mais. Não discute, querido. A gente chega a uma sintonia tão legal, sintonia tão perfeita, que a gente sabe que vai ferir, vai magoar o outro. Aí a gente vira para um lado, vira para o outro, a gente sai, aí depois volta quando a situação acalma. Quando a gente não concorda com alguma coisa. Eu não sei se alguém já chegou nessa sintonia aqui, mas, sabe, eu vejo que ela está chateada e eu vou embora. Essa semana mesmo, ela queria que eu fizesse uma coisa. A mulher, ela tem a mania de passar em frente a um lugar. Não estou falando mal dela não, estou falando de todas as mulheres, tá? Passou em frente ao lugar 2 vezes, um lugar longe, tá? Quando eu cheguei em casa, ela, dá para você voltar para comprar isso para mim? A mulher tem essa mania. Ele está falando. E você falou assim, você está brincando, né? Ela, não, estou brincando, eu esqueci, mas não sei o que. Eu falei, caramba, cedo eu fui te levar, agora eu fui te buscar e... Caramba, é mais gasolina, é mais isso, é mais aquilo. Aí foi, picão. Mas hoje eu sei que, né, não adianta nada. Querido, presta atenção numa coisa. Tem 2 coisas que você não tem como resistir. Primeiro, querido, presta atenção numa coisa. É a presença de Deus e também a presença da tua mulher. Então não tem como você resistir, meu filho. Tá? Não tem como. Não tem como discutir. Peguei muito contrariado, fui lá. Aí falei, vou comprar ali, tem um lugar ali pertinho. Não tinha, querido. Foi um lugar mais longe que eu fui achar. Aí depois eu pedi perdão a Deus. Caramba, Deus, o Senhor gosta mesmo dela, o Senhor está me castigando. O Senhor está me punindo. E fui. Mas aí voltei alegre, voltei. Porque a minha raiva ela passa rápido, pastor. Sabe? Meu coração é assim. Logo aí voltei cheio de amor. Aí o picão estava lá ainda. Mas depois ficou tudo certo. E aí depois a gente estava conversando sobre isso, sobre essas coisas. Mas a gente não briga. Não tem bate-boca, não tem xingamento, não tem telequete, não tem mata-leão, não tem nada disso.
Ah, porque tem casal que tem isso, querido. É verdade, não é? Tem casal que vai até a última consequência, né, pastor? Como é que se fala, juridicamente, quando a pessoa bate na outra? Lesão corporal. Tem lesão corporal. Né? E a gente estava conversando sobre a situação daqui a pouco, querido. Chega um casal de amigos mais arrebentado, destruído, sabe? Uma situação terrível. Aí eu olhei para ela, tá vendo por que a gente passa por determinadas situações? Tá vendo por que Deus tem dado sintonia? Não falei não, pensei, só olhei para ela. E ela entendeu. E a gente está discipulando esse casal, está tratando desse casal. Porque a gente já passou por determinadas coisas na vida que eles não passaram. Mas a primeira coisa que a gente faz é orar, amém? É entregar nas mãos de Deus. Por quê, querido? Existem situações que não estão ao nosso alcance, a gente não pode resolver. Mas Deus manda. E se Ele manda, Ele nos capacita, amém ou não amém? Se Deus manda, querido, para você, seja a situação que for, no momento mais difícil da tua vida, Ele manda uma situação para você terrível. Terrível. Eu me lembro de Davi quando estava na caverna de Adulão. Sabe, Davi foi para a caverna de Adulão, arrebentado, desesperado, sem nada. Daqui a pouco começou a chegar os desgraçados, esse é o senhor que está acrescentando, tá? Os desgraçados, os humilhados, os duros, os leprosos, só chegava gente ruim, gente da pior espécie. Mas Deus usou Davi para transformar a vida daqueles homens, e aqueles homens que chegaram ali, e aquelas pessoas que chegaram, se tornou o exército de Davi. Deus, querido, vai mandar pessoas para você formar um grande exército. Você crê nisso? Chega a glória a Deus. Deus vai mandar, pastor, para a tua vida. Vai vir com carrapicho, vai vir ferido, vai vir magoado, vai vir arrebentado, vai vir, pastor Jorge, vai vir, pastor Marisa. Já tem chegado, pastor, eu tenho certeza. Sabe? Deus vai mandar, meu irmão, gente muito arrebentada para perto de você. Gente muito arrebentada, Anderson. Meu irmão, gente muito arrebentada para perto de você. Meu irmão, gente muito arrebentada. Você sabe para quê que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Na loucura dele? Para falar assim, você não está arrebentado assim. Você não está, cara, arrebentado assim. Você é meu instrumento. Não interessa o que você está passando, mas você é meu instrumento. Amém? Eu coloquei a minha mão sobre a tua vida. Amém? E quando eu coloco a minha mão sobre a tua vida, você pode passar o que for, mas eu sempre vou estar com você. Você pode dizer glória a Deus? Deus está com você, querido. Ore. Quer ouvir a voz de Deus? Ore. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, come a Bíblia, sabe? Pastor, mas eu sei de tudo isso. Quem aqui tem dificuldade de ler a Bíblia? Quem aqui tem? Todo mundo. Eu estou lendo Lucas, estou lendo Gênesis e estou lendo Daniel. Meu irmão, dá ânimo para tudo, mas na hora de ler a Bíblia, bate sono, bate, sabe, alguém batendo na tua porta, bate fraqueza, bate tudo, querido. Tudo. Na hora de você ouvir a voz de Deus, na hora de Deus falar com você, aparece todo o problema. Às vezes eu estou lá em casa orando, pela parte da manhã, estou orando, daqui a pouco bate alguém. Só para conversar fiado. Dá vontade de falar assim, pô irmão, pô querido, deixa eu continuar falando com Deus. Mas eu entendo que aquelas pessoas também precisam ver Deus se manifestar através de você. E você é instrumento, amém? Você pode falar isso aí para a pessoa que está ao teu lado? Você é instrumento, querido. Você é instrumento, querido. Como é que eu ouço a voz de Deus? 3, através da comunhão dos santos. E eu vinha me regozijando quando eu vinha para casa, eu vinha pensando nisso aqui, para cá, e vinha pensando nisso aqui. Através da comunhão dos santos, na santa congregação. Pastor, isso é antigo, pastor, nunca mais eu tinha ouvido isso. Eu me lembrei disso, querido. Você sabe onde é o local da comunhão dos santos? Você sabe onde é a congregação dos santos? Levanta a tua mão e fala aqui. É assim, ó, aqui, ó. Fala aqui. Fala aqui nesse lugar. Diga, é aqui que Deus se manifesta. Diga, é aqui que Deus fala comigo. Amém, querido? Isso me traz uma alegria muito grande. Isso me traz um prazer muito grande, querido. Você nem imagina. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o teu momento, querido, mas presta atenção numa coisa. Aqui é um lugar que você, sabe, tem alegria, que você tem paz, que você tem regozijo, que você tem, sabe, como eu falei aqui no início, né, correção. Deus se manifesta nesse lugar aqui, se manifesta muito tremendamente. Eu chego ali na portaria, eu vejo o sorriso da pastora Ana, eu vejo, sabe,
O rosto do Fabinho com aquelas piadas de sempre, né? Não tem ninguém igual o Fábio aqui, na verdade. Eu me lembro do pastor Jorge com o vintão dele. Me lembro do pastor Jorge, né? Com as suas colocações pouco demoradas, né? Pastor Jorge, a gente começa a conversar, ele toma um assunto, querido. Mas eu sinto saudade, pastor disso. Não é assim, Hernani? Não é assim, não. Não, aí já era, meu irmão. Já levanta a mãozinha dele, já era. Mas eu sinto saudade disso. Sinto saudade da senhora, irmão. Sou eu, sinto saudade do seu abraço. Irmão. Sinto saudade do meu pastor pregando aqui na frente. Isso me edifica. Isso é a comunhão dos santos. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Sinto saudade da saudação do Domingos. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já enfrentei tanta dificuldade. Já pensei até, conversei com o pastor, já até recebi convite para sair daqui para ficar mais próximo da minha casa. Já até cheguei a pensar. Uma vez no gabinete, o pastor até conversou comigo, sério, sobre as questões que estava passando. Eu falei, pastor, eu me sinto muito bem nesse lugar. Eu sinto falta de vocês. Eu não sou completo sem vocês. Não dá medo de me adaptar a outro lugar, não, que a gente se adapta. Mas, querido, é muito bom estar nesse lugar. Sabe? Por mais simples que seja, por mais, sabe, comum que seja. Às vezes você chega aqui, sabe? E só no louvor você já está reconfortado. Só chegar ali e receber um abraço você já está reconfortado. Tem dia que não dá nem vontade de vir, é verdade ou não, querido? Não é? Está cansado, está sem força, está sem alegria, está sem paz. Mas quando chega aqui tudo muda. Aí vai para casa reabastecido, vai para casa, sabe, reconfortado. Vai para casa com só o coração cheio de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Você não pode, querido, se afastar da comunhão dos santos, da santa congregação. Não pode. O dia que estiver desanimado é o dia que você tem que vir para a igreja. Ontem eu fui fazer uma visita, querido. Eu estava falando com a Zenilda. Que visita tremenda. Fui em Mauá, pastor. E cheguei na casa de um casal, ele é presbítero, ele é diaconisa da Assembleia de Deus. Quando nós chegamos lá, aquele homem me deixou falar. Já viu uma pessoa que tem alegria de servir a Deus? Já viu? O homem não parava de dar testemunho, falava, viu ali, o irmão que estava comigo ali, e ele falou os 40 minutos dos testemunhos, da alegria, e eram 4 horas da tarde, ele ia para um culto, 7h30, ele já estava arrumado. Ele e a irmã já estavam arrumados, vendo televisão ali, esperando o horário do culto. A primeira coisa que eu percebi, quando eu cheguei na casa dele, ele tem um Corsa novo, um Palio novo, inteirão, um carro bonito, mas o carro estava assim, com as rodas assim. Já viu aquelas rodas assim meio para fora assim? E eu falei com o irmão que estava comigo, irmão, o que está acontecendo com esse carro? Ele falou, cara, acho que é muito peso que esse carro carrega. Ele, não é possível, cara. Eu acho que a suspensão não está. Aí depois eu vou descobrir por quê. Sabe por quê? O Palio cabe no máximo 5 pessoas, né? Ele carrega até 10, querido, para o culto. Ele já estava, quando chegou lá, ele já tinha um número de pessoas, já tinha 7 para levar no carro. E o carro volta abarrotado. Eu falei, irmão, como é que você consegue? Eu já levei até 6 no meu carro, mas 7, 8, 10. Irmão, é um milagre de Deus, é um mistério. Eu não sei explicar isso até hoje. Mas a gente vai socando, vai empurrando. Eu só não levo 2 na frente porque não dá para levar. Mas dá, pastor, ele sai de Moava para Embaria. É uma distância grande, longe. Mas uma alegria, sabe, de servir a Deus, contando. Ele lembra da primeira vez que ele entrou na igreja, ele lembra da primeira conversão. E detalhe, ele é responsável pela congregação, né? E tem irmãos responsáveis para abrir a igreja, mas ele é sempre o primeiro a chegar. E sempre abre a igreja. E ele fala que o maior prazer dele é servir a Deus. O seu também é, querido, amém? Aleluia. Aquele que está na congregação dos santos, aquele que está junto, sabe, com os irmãos, aquele que está na casa de Deus, ele tem prazer em servir a Deus. É o meu prazer estar aqui, não há peso, sabe, não há de sabor. Amado, quando Deus olhar para o teu coração e falar assim, aquele ele tem prazer de me servir, aquele ali me ama, aquele ali verdadeiramente tem um coração disponível totalmente para mim. Você vai ver, querido, Deus vai fazer, sabe, coisas tremendas na tua vida. Você recebe e chega, glória a Deus. Amém? Eu saí de lá impactado, eu falei assim, meu Deus, eu quero ser igual esse homem. Eu quero essa chama ardente, eu quero viver dessa forma. Amém?
Aleluia. Aqui você recebe orientação, abraços, correção, ensino, você se alegra, né? Você tem conforto, né? Você ouve, né, os profetas da casa de Deus, não é assim, né? Não é? Você ouve os profetas. E como é bom você ouvir profeta, querido. Sabe? Eu levanto a minha mão e profetizo sobre a tua vida, a vida abundante, amém? Eu levanto a minha mão como profeta nesse local aqui, nessa noite, e profetizo alegria sobre a tua vida. Profetizo, sabe, prosperidade, paz, em nome de Jesus, amém, querido? Eu profetizo, sabe, a realização dos teus sonhos. Profetizo que Deus vai falar com você sempre, você vai saber discernir a voz dele, você recebe e diga amém. Aleluia. Aleluia. 4. Como é que Deus se manifesta? Como é que Deus fala? Através do seu Espírito. Existem momentos que você não quer ler Bíblia, existem momentos que você não quer orar, existem momentos que você não quer ver a cara de ninguém, existem momentos que você não quer caminhar para a igreja, mas, querido, lá no teu interior é acendida uma chama. Sabe? Uma voz audível fala com você: você não pode ficar longe da minha presença. Aleluia. Você não pode ficar longe da minha congregação. Você não pode abrir mão daquilo que eu já fiz na tua vida. Você não pode abrir mão dos teus sonhos. Você não pode abrir mão, sabe, daquilo que eu tenho para você. Isso é o Espírito Santo de Deus, querido. Muitas vezes você está arrebentado, chega alguém, querido, que você nem conhece, chega do teu lado e fala assim: Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Deus te ama. Deus mandou eu vir aqui para dizer para você que você é precioso. Hoje a Zelena foi usada tremendamente para abençoar um homem que está lá em Belém do Pará. Um camarada, sabe, que estava se preparando, né, para ser presbítero. De repente a vida dele caiu em ruínas, estava passando por uma situação terrível. A Zelena sentiu no espírito dela e só digitou, sabe, lá no Facebook, lá: querido, você está bem? Caramba, o cara se derramou. Falou: pastor, esse cara é muito de Deus. Eu estava pensando na senhora. Estava pensando exatamente na senhora: pastor, eu estou toda arrebentada, minha vida está destruída. Como é bom saber que a senhora se preocupou comigo. Querido, faça isso mais vezes. Sabe? Eu confesso que eu sou meio cru, sabe, nessas coisas. A nível de... às vezes até eu me sinto incomodando às vezes as pessoas. Mas eu sou meio cru para esse negócio de ficar mandando mensagem. Às vezes eu te peço desculpa, pastor. O pastor fala comigo e às vezes eu boto uma música. Aí depois eu, perdão, pastor. Sabe? Às vezes a gente é meio cru nos relacionamentos. Às vezes a gente, sabe, né, vacila nessas coisas. E as pessoas se preocupam tanto com a gente, amam tanto a gente, querem ver tanto o nosso bem. Isso, querido, é o Espírito Santo de Deus usando as pessoas. O Espírito Santo de Deus te ama, querido. O Espírito Santo de Deus quer falar sempre com você. O Espírito Santo de Deus quer atuar em você. Ele quer acender essa chama que há dentro de você, para que você seja uma potência nas mãos dele. Glória a Deus. Deus fala com você, querido. Eu tenho mania de fazer sempre as 3 provas. Sabe, pastor, para mim não errar. E às vezes sempre aquele impulso. Eu falo: Espírito Santo, é tu mesmo que está falando comigo? Espírito Santo, tu mesmo está falando comigo? Querido, seja guiado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele se manifesta no teu espírito. A Bíblia diz, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E para ele se comunicar com você, querido, a carne tem que ser jogada por terra. Você tem que se tornar Espírito também. Como é que você se torna Espírito? Liberando o teu Espírito para o Espírito Santo de Deus. Deus, ele se comunica com o teu Espírito. Ele não se comunica com a tua carne. Ele quer, através da tua alma, as mudanças sejam feitas. Deus, ele quer, sabe, nos tornar pessoas espirituais, mas muitas vezes nós não deixamos, nós não damos ouvido à voz do seu Espírito. Diga: Deus fala comigo através do Espírito Santo. Amém? Aleluia. 5. Deus fala conosco através das adversidades. Amém?
Eu quero repetir aqui, até aqui, só para você entender o porquê desse tópico. Deus fala conosco através da sua palavra. Diga comigo, através da palavra. Diga, através da oração, através da comunhão dos santos na Santa Assembleia. Amém? Através do Espírito Santo. Diga. Presta atenção, Deus ele faz 4 tentativas. Isso aqui não estou esgotando o assunto não. Deus fala de outras maneiras também. Mas ele faz 4 tentativas de falar comigo e com você. Através da oração, através da palavra, através da congregação, através do Espírito Santo. Mas aí, complementando o que eu disse na última vez que eu preguei aqui, eu não dou ouvidos. Eu estou insensível. Eu estou tão cheio de pecado. Ou eu vivo tão atribulado, tão preocupado com as circunstâncias. Eu quero tanta alguma coisa e não recebo. E aí eu não consigo ser sensível através da palavra, eu não consigo ser sensível através da oração, eu não consigo ser sensível através, do Espírito Santo, eu não consigo ser sensível através dos profetas aqui na igreja. Aí o que Deus faz para me despertar? Deus usa a adversidade. Você está me entendendo? Diga amém. Deus usa tribulação. Deus usa batalhas. Deus usa enfermidades. Por quê? Porque o camarada, a pessoa, ela não está disponível para Deus. Ela não consegue discernir o que Deus está falando com ela. Sabe, Deus ele é perfeito em tudo. Deus ele pensa em todas as formas e todas as maneiras de nos alcançar. E eu me lembro de Elias na caverna. E Elias queria que Deus se manifestasse de uma forma, Deus se manifesta de uma forma totalmente diferente. E às vezes a gente quer que Deus chegue na nossa frente e assim: Jorge, levanta, vem comigo. Eu vou fazer o que você quer. Mas não é assim. Deus age da forma dele e da maneira dele. Aleluia. Deus não age como eu quero. E graças a Deus que ele não age como eu quero. Graças a Deus. Através das adversidades da vida. Se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou quebrar a cara. As portas vão se fechar. Nada vai dar certo. Meu casamento vai ruir. Meu emprego, vai se arrebentar. As minhas amizades não vão dar certo. Meu ministério não vai fluir. Nada vai dar certo. Eu estava essa semana passada conversando com Deus. E logo em seguida Deus me deu algumas respostas assim rápidas assim, sobre o meu ministério. Essa semana que passou eu recebi 8 convites para pregar. 8 convites. Isso para mim é uma resposta de Deus. O teu ministério, eu estou com a mão no teu ministério. Você até não está com a mão em outros lugares, mas no teu ministério, cara, eu estou aí fechadinho contigo. Você já parou para analisar a tua vida? Você já parou para pensar onde Deus tem firmado a minha vida? Quais são as coisas que têm dado certo na minha vida? Para fazer uma análise. Analisa. E as que não estão dando certo, fala assim: Senhor, entra nesse lugar também na minha vida. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, entra nessa área também da minha vida. Senhor, eu não quero ser incompleto. Eu tenho orado dessa forma, querido. Senhor, aquela área que eu não sou completo, completa também, Senhor. Se essa área o Senhor não quiser, que eu atue nela, que eu não faça mais nada nisso, Senhor, tudo bem. Mas, Senhor, as áreas que eu necessito que elas sejam fortalecidas, fortalece. Amém, querido? Então Deus usa a adversidade para falar com a gente. Diga comigo: Deus usa a adversidade para falar comigo. Amém. Agora, para a gente terminar, existem algumas formas de nós discernirmos, a vontade de Deus para a nossa vida, nós entendermos a vontade de Deus para a minha vida. Deus colocou essas coisas aqui para que Deus atue, para que a gente entenda que é Ele que está falando com a gente, que não é a minha própria vontade, que não é o diabo que está falando comigo. E a primeira, querido,
coisa, sabe, que é necessária para que Deus, sabe, fale comigo audivelmente, é ter o meu coração aberto. Diga comigo, ter o meu coração aberto. Tem gente que não abre o coração para Deus. Tem gente que não se quebranta. Tem gente, sabe, que quer falar com Deus, mas fica assim, ó, de lado. Não, Senhor, meu coração é difícil. Abre o coração, cara. A Bíblia diz que é do coração, né? Esse que provém o quê? As fontes de quê? Da vida. Deus quer tocar na fonte da tua vida, no centro da tua vida. E o centro da tua vida não é a tua mente, não é a tua boca, não são os teus olhos, é o teu coração. Deus quer agir na área principal da tua vida, que é o teu coração. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Deus, Ele começa a agir na nossa vida pela parte principal. Ele começa a tratar a nossa vida pela parte principal. E a parte principal da nossa vida é o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, estiver cheio de dúvida, se o nosso coração estiver cheio, sabe, de coisas ruins, ele precisa ser tratado. Você pode dizer amém? 2. Como é que Deus se manifesta através da sua voz? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Através da obediência e da direção que Ele vai te dar. Deus dá uma direção para a gente, pastor Jorge, mas a gente quer caminhar em outra direção. Não, mas eu quero isso aqui, porque é isso aqui que eu quero. Querido, presta atenção. A vontade de Deus é melhor que a tua. A vontade de Deus é melhor que a minha. O que Ele tem para você é melhor do que o desejo, do que o anseio. O que Deus tem para você, querido, é muito melhor do que os seus planos. Aprenda isso, entenda isso. Às vezes a gente quer dar murro em ponta de faca, sabe? Às vezes a gente quer continuar persistindo naquela direção, desobedecendo à vontade de Deus. Querido, a desobediência ela é considerada feitiçaria, bruxaria. Quando você desobedece a Deus, você é tratado como um bruxo, como um feiticeiro. Seja obediente a Deus. Diga comigo, Deus, eu quero te obedecer. Diga, Deus, eu quero te obedecer. Aleluia. 3. Não tenha medo. Você quer discernir a voz de Deus? Eu lembro de alguns personagens na Bíblia que Deus se manifestou, Deus falava, ele corria e ficava com medo. E assim são algumas pessoas, sabe? Tem gente que tem medo que Deus fale com elas. Uns porque sabem que elas são, e outros simplesmente porque não sabem o que vai acontecer. Mais uma vez, querido, o que Deus tem para você é coisa boa. Não tenha medo. Se Deus quiser agir na tua vida, se Deus quiser falar com você, querido, vem coisa boa. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. 4. Não seja orgulhoso. Quer ouvir a voz de Deus? Não pode ter orgulho. Tem gente que é tão orgulhosa que fala que não precisa de Deus. Está na pindaíba, está lá no fundo do poço, está passando maior desgraça, sabe? Está matando cachorro a grito. E sabe? É orgulhoso, é presunçoso. Deus não trata com orgulhoso. Deus ama você. Em nome de Jesus, deixa o orgulho de lado. Levanta a tua mão, se rasga e diga: eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Amém? Tem muita gente que está no fim e não tem coragem de falar assim: Senhor, eu preciso de Ti. Acabou, Senhor, acabou o meu limite. Acabaram-se as minhas ações. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. Senhor, entra na minha vida. Acabou, Senhor. Aleluia. E para terminar, você precisa estar disposto a ser transformado. Você sabe por quê, querido? Toda vez que Deus fala com alguém é para mudar alguma coisa, é para transformar alguma coisa. E se essa palavra tem falado com você até aqui, nesse momento, é porque Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Deus quer fazer o teu ministério, a tua casa, o teu casamento, os teus planos, os teus sonhos. Amém? Algo melhor. Deus quer transformar você. Você pode dizer glória a Deus? Deus trabalha com transformação, querido.
Por onde ele passa, um mover. Por onde ele passa, a bênção. Por onde ele passa, querido, a abundância. Por onde ele passa, a prosperidade. Você pode dizer: Deus entra na minha vida. Amém? Diga: Deus, eu preciso de uma transformação. Agora diga de verdade: Deus, eu preciso de uma transformação. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Para terminar, o verso 15 diz que aqueles que ouvem a voz de Deus, o verso 15 que a gente colocou, precisa colocar lá. Está aqui já? Primeira coisa que ele diz é que, olha só, presta atenção: caiu que em boa terra. Tocai, querido, da forma mais forte que você puder tocar no teu irmão. Fala assim: você é boa terra. Toca mesmo, de verdade. Para ele despertar. Isso. Amém? Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Boa terra. Amém? Pastor, sou excelente terra. Pastor, sou excelente terra. Amém? A primeira coisa que Deus faz quando quer falar com alguém é declarar isso. Olha só o que ele fala: caiu em boa terra. A palavra caiu no teu coração hoje, nessa noite. Amém, querido? Diga: eu sou boa terra. Eu sou boa terra. Pode vir, Senhor, sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa: esses são os que ouviram a palavra de Deus. Estou falando de você, a boa terra. E conservaram o quê? Um coração o quê? Honesto e bom. Você não vai se desviar da tua conduta, do teu caráter. E quando vier o mal sobre a tua vida, você vai afugentar com o bem. Você vai tratar com o bem. Amém? Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa do bem. Você pode dizer glória a Deus? Teu coração é farto de bondade. Teu coração é farto da riqueza, da bondade de Deus. E por último, olha só que coisa linda. Presta atenção. E dá o quê? Fruto com perseverança. Outra versão diz o seguinte: dá um fruto para sempre. Você pode dizer glória a Deus? Levanta as tuas mãos assim comigo. Assim, em nome de Jesus. Isso, profeticamente. Diga assim: Senhor, eu quero, Senhor, dar fruto com perseverança. Diga: Senhor, eu quero dar fruto para sempre. Eu quero ouvir a tua voz. Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia.